Doutor João Prats, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês. Prazer todo nosso em recebê-lo. O doutor João Prats é infectologista e sim, vamos falar sobre o coronavírus, porque as dúvidas persistem. As informações, eu não sei se as informações que são desencontradas ou se a gente que já não consegue mais processar tudo, mas ainda as dúvidas permanecem, Acho né? que é muita informação, sempre uma atrás da outra, toda hora sai alguma coisa nova, uma dúvida nova, ou alguma coisa que não tem nada a ver, né? Exatamente, a gente acha que é verdade. Doutor Prats, estamos na pós-pandemia? No pós-corona? Estamos durante o corona ainda, né? Infelizmente não acabamos, acho que tem que entender que o Brasil vive várias pandemias ao mesmo tempo. Então, como assim? Cada lugar do Brasil vai estar num nível, né? Tem lugares que os casos estão aumentando, lugares que os casos estão diminuindo, lugares que os casos estão estáveis, lugares que praticamente não tiveram casos, né? Então a gente tem várias epidemias no Brasil e talvez a grande questão seja que a gente está num momento que cada lugar tem uma coisa, mas a epidemia continua, não acabou, não estamos nós não acabamos com esse problema ainda. Então, doutor Prats, vamos supor, cada lugar está num momento aí nessa história. Se eu estou em São Paulo e vou fazer uma viagem, por exemplo, para Belém do Pará, eu corro o risco de contaminar quem está lá? Sim. Ou de me contaminar lá? Sim, sim. Algumas regiões do norte estão com casos em diminuição em quantidades menores, os casos estão diminuindo lá. Então a epidemia sempre segue a curva, sobe os números de casos, no começo é pouquinho, daí a contágio aumenta, daí ele chega num platô, quando se equilibra o número de pessoas que contaminam, então uma pessoa só contamina uma pessoa e vai diminuindo quando ela para de contaminar outras. Tá. Então você vai ter sempre essa curva. No Brasil, como é um país enorme, cada lugar está num ponto dessa curva, né? Então você tem um lugar que está subindo, um lugar que está descendo, e quando você junta tudo, a gente ainda está meio que no platô, ainda temos muitos casos. Então você pode sim, se você viajar de um lugar endêmico, um lugar que os casos ainda estão em grande quantidade aumentando, para outro lugar que não tem, você pode sim levar a doença, é possível, sem dúvida. Tá. Bom, temos perguntas do pessoal de casa e aí a gente vai aprofundando o assunto, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta, eu acho que é em vídeo, doutor. Opa! É verdade que a vitamina D previne o coronavírus? Essa pergunta é ótima porque... Obrigada, Renato. Renato, obrigado pela pergunta. A pergunta é ótima porque a vitamina D sempre tem ganhado espaço, tem se falado muito de vitamina D, mas infelizmente a vitamina D é aquele medicamento que aquela coisa que promete muito, tem um monte de doenças, a vitamina D baixa, tome vitamina D e tal, só que quando a gente vai fazer estudos de fato que vão comparar pessoas que tomam vitamina D com pessoas que não tomam, a gente não encontra grandes resultados. Olha. Então, para o coronavírus é mais ou menos assim, né? Tem um estudo que fala assim, olha, alguns lugares têm casos mais graves de coronavírus em pessoas com níveis menores de vitamina D. Só que essa é uma associação apenas, um estudo que olhou para trás. Ele não comparou tomar e não tomar. Então a ideia é assim, você vê alguma coisa acontecer. Um exemplo que eu sempre brinco com os alunos é assim, estrela cadente caiu, depois a plantação foi boa. Isso quer dizer que sempre que tiver uma estrela cadente a plantação vai ser legal? Não é assim, né? Então a vitamina D funciona desse jeito. Tem gente com vitamina D baixa que tem caso mais grave, mas isso não é a causa necessariamente. Da gravidade da doença. Exato. E a gente não consegue, o grande ponto é, dar vitamina D resolve esse problema? Não. Então não tem um estudo que mostre isso. Inclusive todos os estudos com outros vírus que já tentaram dar vitamina D, tem um estudo de Harvard bem bonito tentando reduzir gripes, resfriados em idosos dando vitamina D. E aí o grupo que tomou vitamina D e o grupo que não tomou tiveram o mesmo número de gripes, o mesmo número de idas ao pronto-socorro. Isso para outras infecções antes do corona. Então, faltam estudos. A moral da história é, não vai tomar um monte de vitamina D achando que está protegido contra o coronavírus. Infelizmente, ainda não tem nada assim para nos proteger desse vírus que você possa tomar para se prevenir. Perfeito. Mais uma pergunta em vídeo, agora é da Larissa. Meu marido pegou coronavírus e eu não. Só que passamos o tempo inteiro juntos em casa. Por que isso pode acontecer? Ótimo, Larissa. Muito bom, Larissa. Pergunta ótima. A grande questão aqui é o seguinte, né? Você pode ter uma pessoa em casa, estar do lado dela e ter contato com ela e não desenvolver a doença. Lembrando que uma boa parte das pessoas, talvez a grande maioria, vai ser assintomático, vai ter contato com a doença, vai se infectar e nem vai ficar doente, né? Então é muito comum isso. Outra coisa é que as pessoas têm sistemas imunológicos diferentes. Talvez essa seja a grande moral, a grande diferença seja essa. Então talvez o marido dela tinha um sistema imunológico que predispunha ele a ficar doente e ela não. E ela pode, inclusive, até os casos leves ou assintomáticos, a primeira barreira do sistema imunológico que você tem pode ser que já te proteja e te impeça de ficar doente. Aí você pode nem desenvolver anticorpos e mesmo assim não ficar doente. Então é bem interessante, porque às vezes a primeira partezinha do sistema imunológico, a primeira barreira de defesa ali já te protege e você nem fica doente. Então depende de cada pessoa mesmo. Então é muito comum numa casa ter 5 pessoas, uma doente e outras não, por exemplo. Algumas sem contra anticorpos, outros não, e tudo bem. Doutor Prats, já tinha acontecido isso antes?
O quê? É um vírus que se comportasse dessa maneira? Sem dúvida. A maioria dos vírus da gripe, por exemplo, tinha isso também. É muito comum. A gente sabe, né? No bom e velho resfriado. Uma pessoa fica resfriada em casa, nem sempre todo mundo fica. Às vezes uma pessoa só, da casa do convívio social todo, né? Então depende do sistema imunológico, algumas vezes depende do tipo de vírus. No corona a gente acha que é o sistema imunológico da pessoa, uma predisposição genética. E tem várias coisas que estão entrando aí agora. Se fala um pouco tipo sanguíneo, se fala um pouco de algumas características pessoais mesmo. Mas tudo ainda em estudo. Exatamente, ainda não tem uma coisa assim, exatamente isso. Olha, as pessoas assim vão ter, ao menos... O que a gente sabe é que as crianças vão ter menos doença, vão pegar menos e ficar menos doentes. E a gente sabe que os idosos têm risco maior de ficar doentes e ter doença mais grave, isso a gente sabe. Tá. Próxima pergunta, Luciana. Eu estou trabalhando na rua todos os dias usando máscara. Mesmo usando máscara, eu corro risco de pegar o coronavírus? Sim, Luciano. Ótima pergunta, sim. A máscara, acho que até tem uma figurinha. A máscara te ajuda principalmente a não contaminar os outros, tá? Então essa é a coisa mais importante que todo mundo tem que entender. A máscara ela é nota 10 para você não contaminar. Então ela bloqueia as gotículas aqui da boca. Agora, você pode ainda se contaminar sem dúvida, né? Com as suas mãos, você pode contaminar a sua máscara. Então a máscara principalmente é para proteger a todos, não tanto para proteger uma única pessoa de ficar doente. Ela é muito boa para você não passar. Para você não pegar, tem que juntar com todo o resto. Tem que juntar com a lavagem das mãos o tempo todo, com o distanciamento. Ela não é tão boa para evitar que você pegue. Então, se você sai de máscara para trabalhar, tem que se preocupar sim. Você tem que continuar higienizando as mãos, mantendo distanciamento. Senão não adianta. Doutor Prats, eu tenho uma dúvida que outro dia eu estava discutindo com a minha filha. Tira a máscara, depois lava as mãos? Ou primeiro lava as mãos, depois tira a máscara? Ou lava a mão, tira a máscara, lava a mão de novo? O ideal é que você antes de mexer, depois. Sempre antes e depois. São várias vezes mesmo. Tá? Então chega em casa, lava as mãos. Tira a máscara, lava as mãos. Exatamente, exatamente. Isso do dia a dia também é ideal. Se você mexer na sua máscara, procure não encostar em nada. Tá? A gente até brinca. A próxima coisa que eu vou fazer é pegar um álcool em gel e higienizar minha mão. Para tentar evitar esse contato. Então máscara é um ponto de risco, sim, principalmente. Então, antes e depois, especialmente nas refeições, o lugar que a gente fala que é mais risco de você ter. Porque quando você chega em casa, tira a máscara, vai tomar banho, trocar de roupa tal, é mais tranquilo. Mas você está fora de casa, vai sentar no restaurante para comer, você está num lugar para comer. Exato. Então você vai ter que tirar a máscara e pôr de novo. Essa é uma boa hora para você álcool. Tá. No restaurante, tiro a máscara. Coloca onde essa máscara? Os restaurantes estão ajudando a gente agora. Eu não fui ainda. Alguns estão ajudando, né? A gente tem, muitas nos hospitais, lugares que você tem que comer lá, eles ajudam de alguma forma. Então você pode colocar num papel, você pode colocar num saquinho seu mesmo, você pode carregar um saquinho plástico. Não em cima da mesa. Não, de preferência não em cima da mesa. Porque senão você está contaminando tudo. Exato. Tá. A ideia é tomar cuidado, né? Higieniza a mão, pegou sua máscara, guarda num lugar que você... Pensa assim, um lugar que você vai colocar, sei lá, um saquinho na bolsa, é o saquinho sujo. Perfeito. Então você vai saber que ali, depois que mexer ali, tem que higienizar a mão. Tá. Aí você coloca lá, higieniza a mão, tira a máscara, coloca no saquinho. Higieniza a mão, vai comer. Refeição. Vou colocar de novo. Aí você, dependendo do tipo de máscara, se está usando uma máscara caseira, já pode trocar por outra já. Talvez seja até melhor do que usar a mesma. Ou você vai usar a mesma, pega a máscara, põe no rosto e higieniza a mão de novo. A grande questão é fazer antes e depois, sem pensar que a máscara é contaminada. Tá. Tem essa mentalidade assim. Tá certo. Tá. A gente já continua, um minutinho só. Continuando com o Dr. Prats, mais perguntas em vídeo. Vamos lá. Oba. Oi, Regina, boa tarde. Sigo aqui quietinho no meu isolamento, mas sempre quando eu saio eu tenho uma dúvida. Por quanto tempo eu posso utilizar a mesma máscara? Um super beijo. Boa. Ótima pergunta. Então, depende da máscara, tá? A máscara de tecido, aquela feita em casa, a recomendação do Ministério da Saúde é que se troca a cada 2 horas. Então é bom que você tenha várias máscaras com você. Eu sempre falo para põe num lugar que vai ser as máscaras usadas e um lugar com as máscaras novas. O saquinho, né? Pode ser um saquinho, 2 saquinhos ou um pedaço da bolsa que tem aquele saquinho, enfim. Uma dica boa. Aí a ideia deu 2 horas, a máscara de pano, essa que é máscara feita em casa, não padronizada, troca. O ideal é que vai fazer uma refeição, vai fazer um lanche, troca, uma boa ideia, tá? Então são 3, 4 máscaras no dia de trabalho normal, é mais ou menos aquela azul, eu uso aquela azul. Isso, aí temos os tipos de máscara que são feitas para uso hospitalar, né? Então a máscara cirúrgica convencional, aquela máscara que não é a que tem o filtro, é a máscara normal. Que a branquinha? Isso, ou branquinha, pode ser azul, ela tem várias cores, mas é aquela que vende na caixinha de máscara cirúrgica mesmo. Aquela você pode
pode usar o dia todo, pode usar durante o dia todo a mesma máscara, tá? A ideia é só que você tome cuidado com as mãos e ela não pode estar suja ou úmida visivelmente. Se ela estiver muito úmida ou muito suja, tem que trocar. Mas peraí, tem uma que é firminha, parece um bico de pato. Isso, essa é N95, essa é uma outra máscara interessante. Tá, então eu tô usando... Então essa daí é uma que é bem fininha. Isso, né? Tem uma máscara que a gente chama de N95, aquela que tem um ferrinho mais duro e que ela sela o rosto mesmo. Isso. Essa máscara a gente, em geral, pode usar todo dia, não tem problema. O ideal é que você use mais no hospital, a gente guarda para o uso hospitalar mesmo. Porque o que acontece? Essa máscara, ela sela bem no rosto. Então, quando você respira, você vê que ela faz assim, né? Ela filtra todo o ar quase e ela serve para partículas muito pequenininhas, como tuberculose, por exemplo. Qual que é o problema dela? Ela prende bastante aqui no nariz. Não, chega a marcar. Costuma machucar. Costumei, doutor. O uso controlado, o uso contínuo machuca. Às vezes até os fabricantes têm umas recomendações de algumas coisas para você passar para não machucar. E ela filtra muita umidade também, então resseca muito mais que as outras. É isso mesmo. De um modo geral, a gente não recomenda usar isso no dia a dia. A gente deixa isso para uso hospitalar mesmo, em que você tem uma exposição maior às partículas do vírus e tudo mais, até porque incomoda, depois de um tempo ela vai incomodando. Essa pode ser reutilizada, só que ela precisa de passar por um processo um pouquinho diferente, uma esterilização um pouquinho mais cuidadosa, e não é bom que você molhe essa máscara para ela não perder tem uma carga elétrica nela que também ajuda a não passar nada entre as camadas. Tá. Então, a recomendação é não usar muito essa. Prefira as máscaras mais simples, ou a cirúrgica, que usa uma vez por dia, se for comprar alguma pronta, ou as máscaras feitas em casa. Elas servem bem a função de não transmitir a doença muito bem. Perfeito. Vamos continuar com as perguntas. É gostoso ver o rosto das pessoas, né? Muito bom. Já peguei coronavírus há 3 meses. Eu posso pegar novamente? Essa pergunta todo mundo faz, agradeço, a pergunta é muito boa. Então, até o momento, nós temos tem milhões de casos de coronavírus no mundo e não tem nenhum caso que foi bem demonstrado cientificamente de uma reinfecção. Tem um acontecimento curioso, Regina, até posso comentar que é interessante. Algumas pessoas fazem o teste, dá positivo, tem a doença. E esse teste ele fica positivo por um período mais longo, né? É o teste do PCR. O que ele faz? Ele procura pedaços do vírus. O vírus ele tem uma fitinha de RNA, é como se fosse uma fitinha de RNA, e um envelope. Então, o que você encontra é pedaços de vírus nesse teste. Ou seja, ele passou por aqui. Sem aquele envelope que tem em volta, ele não consegue causar doença. Então, o pessoal da Coreia do Sul fez um estudo grande com pessoas que tinham o teste que ficava positivo por muito tempo, 2 meses, 3 meses. Eles olharam todo mundo que tinha contato com essas pessoas e viram que ninguém ficava doente. E também testaram, essas pessoas que ainda tinham um teste positivo, depois de muito tempo, meses, tentaram pegar ali material da via aérea da pessoa para ver se o vírus infectava células e não encontraram nenhuma. Então eles começaram a chamar essas pessoas de casos até repositivos, ou seja, que tem o teste positivo de novo depois de um tempo. Essas pessoas parece que não são capazes de contaminar ninguém e não transmitem a doença. Tá. Então a gente acha que você tem coronavírus uma vez e não tem nenhum estudo, nenhuma evidência na literatura, nada, fale, olha, tem 2 vezes, não existe nenhuma reinfecção documentada. Acredita que você pega uma vez só. Então quem já teve, a princípio está imune. A princípio, porque nada é conclusivo nesse assunto, né? Mas é muito curioso ter tantos casos e nenhuma reinfecção bem documentada. Pense nos nós médicos, né? Teve uma exposição, melhorou, volta para o trabalho, continua com o mesmo ambiente que se contaminou novamente. Tá. Curioso não pegar de novo, Concordo. Né? E o que temos aí, doutor Prats? Muito bem. Eu trouxe aqui para dar uma ideia dos testes do coronavírus, só para todo mundo entender mais ou menos como que é. Isso. Esse aqui é o cotonete que todo mundo adora quando coleta o exame. Esse cotonete, qual que é a ideia dele, né? Esse é aquele cotonete que não adianta coletar do nariz ou da boca aqui pertinho, ele tem que entrar lá no nariz, então ele vai lá atrás. Ai, dói. Essa é a parte chata. É desconfortável, mas não é nada. É um exame normal, tá? Boa. Esse aqui é o cotonete que a gente usa para coletar o PCR, que procura o material genético do vírus. Procura o pedaço dos vírus. O pedaço do vírus, exatamente, o vírus em si, tá? Aí a gente tem, e ele vai aqui nesse meio de transporte, depois a gente coloca ele aqui para levar. E aí vai para o laboratório e faz análise. Exato. Aí nós temos os exames de sangue. Esse aqui você coleta o sangue e você vai procurar, basicamente, os anticorpos contra o vírus. E aqui é um pouquinho diferente, tem uma ciência por trás um pouquinho mais complexa. Então, qual que é a ideia? Quando você tem contato com uma infecção, o seu corpo é super esperto. Ele manda, como se fosse alguns soldados do sistema imunológico, para ir lá, conhecer o bicho e trazer um pedacinho para casa, para a gente criar a melhor arma. Ele manda para os engenheiros e fala, olha, cria a melhor arma para matar o vírus. Esses são os anticorpos. Então, primeiro que a gente tem que entender que leva um tempo para isso acontecer. Então, uma pessoa com coronavírus leva em média, né, a média mais ou menos 11 dias para começar a ter anticorpos, depois que os sintomas aparecem.
Então daí a importância de você tomar um pouquinho de cuidado. Você pode estar com sintomas, você vai na farmácia, por exemplo, que faz um teste de anticorpos, só que um teste rápido, aquele sabonetinho. Ou a sorologia, que é o exame de sangue mesmo. E aí dá positivo, dá negativo. Isso quer dizer que você não está doente? Não. Não, você não sabe, tem que esperar o tempo certo, tá? Algumas pessoas começam com 7 dias, mas a maioria vai começar depois de 11 dias. Então isso é um problema, tem que tomar cuidado na hora de interpretar os testes da melhor maneira de utilizá-los. Perfeito. Você tem tipos de anticorpos também, IgM e IgG. Um é que teoricamente vem mais cedo, outro que vem um pouquinho mais tarde, o IgG que todo mundo quer, que diz que dá a imunidade. Mas é importante dizer que 1 a cada 5 pessoas, depois do coronavírus, com mais de até 40 dias, pode nem ter o IgG também. Então a sorologia, os anticorpos é o mais complicado. A questão é, não tem reinfecção, a gente sabe por princípio que não tem. E o teste tem que ser feito no dia certo, porque pode dar falso negativo. E aí isso pode ser bastante preocupante. Você pode estar doente, o teste é negativo, você fica tranquilo. Esse é o maior perigo. Exato, só que você está doente. Então sempre com orientação médica, para a melhor hora de coletar e interpretar. Dr. João Prats está no Instagram como bp.org.br. B de Brasil, P de Progresso, P de Pato. .org.br, bp.org.br. Esse é o Instagram do Dr. João Prats. Mas tem também o Dr. João Prats. Prates com o T mudo, P-R-A-T-S. Dr. João Prats. E tem o site que é bp.org.br. O que é BP? Beneficência Portuguesa. Ah, é da Beneficência Portuguesa. Ah, tá. Então, BP de Beneficência Portuguesa. bp.org.br. Agora ficou mais fácil. Muito obrigada. Até breve. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Gina. Foi um prazer.